A invasão do Pain em Konoha foi, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais marcantes da obra de Naruto, ao qual o líder do Akatsuki havia destruído a Aldeia da Folha por completo, com o seu famoso Shinra Tensei. Porém, e se esse fatídico ocorrido tivesse sido diferente? Em vez de ter sido Pain a invadir Konoha, fosse na verdade personagem de outras obras. Será que esses personagens conseguiriam ter o mesmo empenho que o Pain? Ou será que a Aldeia da Folha sucumbiria em poucos minutos? No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês 5 personagens de outras obras que conseguiriam destruir Konoha. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de informá-los sobre duas coisas. A primeira é que esse vídeo será baseado no mesmo dia em que o Pain destruiu Konoha, o que significa que eu apenas estarei substituindo o Pain e colocando esses personagens no lugar dele. E a segunda coisa é que esse vídeo haverá spoilers, então estejam avisados e preparados para spoilers. Atualmente em One Piece, Sakazuki Akainu é o almirante de frota da marinha, sendo ela a patente mais alta de toda a marinha. Esse personagem é um dos marinheiros mais fortes da obra, e também um dos marinheiros mais poderosos que já existiu. Esse almirante é o detentor dos poderes da Mago no Mi, sendo ela a fruta do magma. Com o poder dessa Akuma no Mi, Sakazuki Akainu pode manipular o elemento do magma à vontade. A Mago no Mi é a Akuma no Mi com o maior poder ofensivo de toda a obra. Por essa fruta que ele comeu ser uma logia, Akainu se torna o próprio elemento dessa fruta, o que significa que o mesmo se torna o próprio magma. Por causa desse efeito das frutas logia, esse marinheiro acaba se tornando intangível a golpes físicos. Caso alguém resolva enfrentá-lo no combate corpo a corpo sem saber disso, essa pessoa poderá morrer apenas ao tocá-lo, ou terá queimaduras extremamente severas por causa do magma. A única maneira desse personagem ser ferido em algum combate é se o seu oponente estiver usando Haki, do contrário ele nem ao menos irá receber um dano sequer. Akainu é um dos poucos personagens dessa obra que possui a capacidade de bater de frente contra Edward Newgate, e também de resistir aos terremotos do Barba Branca no meio da cara. A luta que os dois tiveram foi tão intensa que o Akainu chegou a arrancar uma parte do crânio do Barba Branca nesse combate, além de também ter feito 2 buracos no peito do Yonkou. Antes desse marinheiro receber o posto de almirante da frota, o mesmo enfrentou o almirante Aokiji durante vários dias seguidos. Se o Akainu fosse enviado para destruir Konoha, ele com toda certeza teria a capacidade de destruí-la, até porque o poder destrutivo da Mago no Mi é realmente absurdo. No combate que o Akainu teve com o Aokiji, os dois ficaram lutando durante 10 dias na ilha de Punk Hazard, e esse combate foi tão intenso que até mesmo chegou a mudar o clima dessa ilha. Em um lado ficou extremamente frio, já o lado oposto se tornou extremamente quente. Akainu é capaz de manipular o magma em larga escala, e até mesmo a longa distância, igual foi mostrado no arco de Marineford, ao qual esse marinheiro foi capaz de fazer praticamente uma chuva de meteoros, só que de magma. Na Vila da Folha, o almirante da frota Akainu seria basicamente uma calamidade natural. Centopeia sábia ou Centopeia eremita, esse monstro é uma das criaturas mais poderosas e imensas que já foi apresentado para nós no verso de One Punch Man. Tal criatura é, no mínimo, várias vezes mais poderosa que o executivo da Associação de Monstros Centopeia Anciã. A regeneração da Centopeia eremita era tão insanamente alta que quando ela recebia algum dano, a mesma se regenerava quase que no mesmo instante. Em One Punch Man, seu nível de ameaça era desconhecido, de tão poderosa que era essa centopeia. Se nós levarmos em consideração que a Centopeia Anciã era um monstro de nível de ameaça dragão, a qual a mesma já era capaz de combater alguns personagens poderosos facilmente, e até mesmo possui a capacidade de destruir uma cidade sem nenhuma dificuldade. É bem possível que a Centopeia eremita possa ser algo como se fosse um monstro de nível de ameaça dragão superior. Devido ao seu tamanho ser gigantesco, seus atributos físicos acabam sendo colossalmente altos. Tal monstro era tão poderoso que foi preciso o Garou parcialmente transformado em monstro para derrotar essa calamidade. Em One Punch Man, a Centopeia eremita era tão enorme que se esse monstro se esticasse e ficasse em pé, seu tamanho chegava a ultrapassar a estratosfera da Terra. Se nós compararmos com o nosso planeta, o comprimento da Centopeia eremita seria de no mínimo 50 km. Se a Centopeia eremita invadisse Konoha no lugar do Pain, ela possivelmente surgiria vindo pelo solo, igual foi mostrado na obra de One Punch Man. Depois dela fazer sua aparição em Konoha, essa vila estaria em completo caos, no qual acarretaria na morte de vários personagens, e principalmente dezenas de milhares de figurantes. Por ela possuir uma carapaça extremamente rígida, essa centopeia iria receber poucos danos, e a destruição de Konoha seria algo inevitável.
Em Black Clover, Lucius Ogretz nasceu com 2 almas em seu corpo. A outra metade de sua alma era ninguém menos que o Rei Mago de Clover, Julius Novachrono. Se você já leu Black Clover ou assistiu o anime, você com certeza já deve saber o quão poderoso era o Rei Mago do Reino de Clover. Para as pessoas que não sabem nada dessa obra, Julius Novachrono possuía a magia do tempo. Tal magia lhe permitia poder reverter o fluxo do tempo, acelerar, desacelerar e até mesmo parar o tempo. O Rei Mago também era capaz de fazer várias outras coisas com a sua magia do tempo, como por exemplo, ele poderia simplesmente acelerar a cura de algum ferimento. Sua maestria com esse atributo mágico era tão incrível que dificilmente teria alguma dificuldade em algum combate. Segundo a outra metade da sua alma, Lucius Ogretz é mais poderoso que o Rei Mago de Clover. Uma das magias desse personagem é a magia da alma. Com ela, esse personagem pode manipular a alma de qualquer pessoa, caso ele toque fisicamente na cabeça dessa pessoa. Com a magia da alma, Lucius pode alterar a vida, o espírito, personalidade e até mesmo o poder mágico dessa pessoa. A pessoa que foi afetada pela magia da alma irá se tornar um paladino. Ao consumir o coração do demônio Lúcifer, Lucius Ogretz acabou adquirindo a magia desse demônio, sendo ela até então a magia da gravidade. E o Lúcifer, mesmo estando só com 50% de seu poder, esse demônio foi capaz de bater de frente contra os capitães mágicos do Reino de Clover, e mais alguns outros personagens poderosos que estavam envolvidos no campo de batalha. Com esse atributo mágico, Lúcifer pode aumentar a densidade de algum local, e também Lúcifer conseguia distorcer o espaço com a magia de gravidade, fazendo com que ele não seja atacado. E esse demônio conseguia até mesmo afetar conceitos que até então eram para ser intangíveis, como o sonho das pessoas. Depois de consumir o coração desse demônio, basicamente tudo que o Lúcifer poderia fazer com a magia de gravidade, Lucius Ogretz também conseguia. Só as coisas que eu mencionei desse personagem, Lucius Ogretz pode alterar a vida das pessoas com sua magia da alma. Além de que, em seu arsenal de magias, o mesmo também pode manipular a gravidade, assim como o demônio Lúcifer. E para piorar ainda mais as coisas, Lucius Ogretz pode manipular o tempo, ao ponto de até mesmo conseguir pará-lo. Se já não bastasse isso tudo, Lucius também era capaz de fazer teleporte. Isso porventura acabaria o tornando um oponente ainda mais poderoso e perigoso de se enfrentar. Se o Lucius Ogretz invadisse Konoha no lugar do Pain, ele com toda certeza seria capaz de destruí-lo em alguns minutos, ou quem sabe até alguns segundos. Por ele possuir a magia do tempo, Lucius poderia utilizar essa magia para incapacitar todos os ninjas de Konoha de se moverem, e depois destruiria Konoha com alguma magia de gravidade de larga escala, assim como o Pain fez com seu Shinra Tensei. Por ele possuir a magia da alma, Lucius Ogretz poderia controlar a vida, o espírito e até mesmo a personalidade de qualquer pessoa que ele queira, somente ao tocar na cabeça dessa pessoa, o que acabaria fazendo com que essa pessoa lutasse a seu favor. Resumindo para quem não entendeu, se o Lucius Ogretz tocasse fisicamente na cabeça do Kakashi, esse ninja automaticamente iria se tornar seu aliado, e o Kakashi lutaria ao lado de Lucius. Agora imaginem, pessoal, se o Lucius Ogretz fizesse paladinos com os ninjas mais poderosos de Konoha, ele simplesmente poderia criar um caos na Vila da Folha, sem nem ao menos precisar entrar em combate. Bastasse ele apenas teleportar e utilizar a magia da alma nos ninjas mais poderosos, e esperar que a vila seja destruída de dentro para fora, pelos próprios ninjas de Konoha. Em Dragon Ball, após ocorrer a luta entre Goku e Piccolo, um time skip de 5 anos se passa. Em um certo dia, o planeta Terra é invadido por um ser misterioso. Tal personagem era Raditz, ou mesmo era um Saiyajin que trabalhava para o Freeza. Para as pessoas que não se recordam, ou até mesmo não sabem quem é esse personagem, Raditz era ninguém menos que o irmão mais velho do Goku. Esse vilão era tão poderoso que nem mesmo o próprio Goku e o Piccolo lutando juntos não conseguiram derrotá-lo por meios convencionais. Para Raditz ser derrotado, o Goku teve que sacrificar nesse combate, para que o Piccolo conseguisse finalizar o Raditz. E isso porventura acabou acarretando na primeira morte do Goku. Quando o Raditz encontrou o Piccolo pela primeira vez, ele levou uma explosão de Ki a queima-roupa e ficou ileso. Assim como os demais guerreiros da raça Saiyajin, ele também possui uma cauda, a qual esse guerreiro pode se transformar em Ozaru. Bom, eu acho que não preciso falar muita coisa. Se o Raditz seria capaz de destruir Konoha, o cara simplesmente trabalhava para o Freeza. Além de que, ele também era da raça Saiyajin. Quando o Piccolo e o Goku enfrentaram o Raditz, essa batalha foi bastante acirrada. Uma hora o Piccolo e o Goku apanhavam, outra hora o Raditz batia. Ou seja, esse vilão era capaz de enfrentar o Goku e o Piccolo ao mesmo tempo. Se o Raditz fosse enviado pelo Freeza para destruir Konoha, isso seria só mais uma segunda-feira para ele. Afinal, o trabalho dos Saiyajins era basicamente conquistar planetas. Destruir Konoha seria o menor dos problemas para ele. Mesmo esse personagem sendo bastante fraco, se for comparar com o nível de poder de Dragon Ball atualmente, Raditz com toda certeza solaria vários protagonistas, e até mesmo vilões poderosos de outras obras.
Zeldris, no universo de Nanatsu, ele era um demônio extremamente poderoso. O mesmo pertencia à elite do clã dos demônios. Tal personagem se vê diretamente ao próprio rei demônio. Zeldris, na obra de Nanatsu, ele representava o mandamento da piedade, e também era o irmão caçula do Meliodas. Por Zeldris ser um membro do clã dos demônios, esse personagem mostrou ser alguém orgulhoso de suas habilidades. Com a sua habilidade Omnus Nebula, a habilidade mágica original de Zeldris, esse demônio faz com que uma escuridão gire em volta dele, a uma velocidade tão agressiva que ela começa a atrair e repelir os seres vivos que estão dentro dela. Com essa técnica, Zeldris foi até mesmo capaz de dar trabalho para o Escano, e o pecado do orgulho estava com seu poder sob o efeito do sol do meio-dia. Zeldris fez o Escano ter que utilizar o Deuano. Por ele ter sido agraciado pelo mandamento da piedade, qualquer um que resolva fugir dos Zeldris, essa pessoa será marcada pelo mandamento como um traidor, e a mesma será amaldiçoada a seguir o rei demônio. Se os Zeldris fossem enviados pelo rei demônio para destruir Konoha, no lugar do Pen, a destruição seria bem mais rápida que a do próprio líder da Akatsuki. Se esse demônio utilizasse a técnica Omnus Nebula, isso seria quase a mesma coisa que a atração e a repulsão da gravidade do Pen. E os Zeldris também possuem o mandamento da piedade. Se algum ninja de Konoha resolvesse fugir do combate para pedir reforços, esse ninja seria afetado pela maldição do mandamento de Zeldris, ao qual o ninja que fugiu desse demônio iria se tornar um seguidor do rei demônio.